Em 2015, eu fui para os Estados Unidos fazer um intercâmbio. Né? E na época foi até um evento, um mega evento para mim, porque poucas pessoas sabem, mas eu tinha medo de dormir fora de casa quando eu era pequeno. Nem na minha tia, eu dormia na minha tia, na minha avó, mas eu precisava ligar para os meus pais e, sabe, era complicado. O legítimo piá de prédio. Era complicado, sabe? Isso até com 12 anos, mais ou menos, sabe? Não sei da onde que surgiu esse trauma, né? Mas eu tinha muito medo de dormir fora de casa. E aí surgiu a oportunidade de fazer esse intercâmbio, né? E foi um divisor de águas para mim, né? Porque eu tinha que ficar 6 meses lá e ponto final. Estados Unidos, no estado de Michigan. Uma cidadezinha chamada Muskegon. Tinha por volta de 35, 40 mil habitantes. E aí fui para lá, entrei na escola, eu terminei meu terceirão lá. E uma das aulas do contraturno era música. Legal. E a gente podia escolher o que queria fazer. Eu falei, não, vou fazer música, né? Já tô aqui, quero ver como é que é, né, o ensino da música aqui. Só que essa aula de música era para iniciantes. Então, 99% ali da galera era iniciante. Tinha eu e mais uns 2 que já tinham uma noção de como tocar, né? Entendiam um pouco mais de música. E aí o que aconteceu? O professor, ele colocou nós 3 em uma sala separada e toda semana ele falava, ó, uma vez por semana ou vocês aprendem uma música para apresentar para a turma ou vocês criam uma música, compõem uma música. Né? Enquanto os outros aprendiam a fazer nota, aprendiam um pouquinho de tablatura, né? E ali eu comecei a compor. Falei, vou compor uma música aqui, né? Tanto é que a primeira música que eu fiz foi Shoulder to Cry On. Foi a primeira música que eu escrevi. Foi nessa salinha ali, junto com meus 2 colegas, né? Eles não tiveram... Eles no caso, estavam aprendendo outras músicas para apresentar e eu resolvi compor. Robertinho vai apresentar essa música Daqui aqui a pouco hoje, a gente vai tocar. Trouxe o violão, então aguardem. Foi a primeira música que eu fiz. Claro que ela mudou um pouco de lá para cá, né? A gente vai aprimorando, mas assim, a base toda dela e boa parte dela foi feita nesse tempo lá. E aí quando acabou esse intercâmbio, eu voltei para cá e decidi que eu queria gravar. Depois que a gente faz a primeira música, a gente se sente na obrigação. Eu falei, não, agora eu quero gravar essa música, eu quero lançar, eu quero fazer mais música e lançar mais música. E aí que começou, né? Eu voltei em 2016 e aí que começou essa ideia. Então eu gravei 3 músicas com o Alessandro aqui, o Alessandro e o Thiago Mosch, o Panda e o Thiago Mosch. A gente produziu essas 3 músicas e tava me preparando para lançar. Aí nesse tempo... Quem escutou essas músicas antes delas serem lançadas foi o Jauri Gomes. Grande Jauri. A grande figura, né? Jauri Gomes. E ele escutou essas músicas e falou o seguinte, ó, eu acho que você deve esperar um pouco, que essas músicas estão muito boas, eu acho que dá pra gente estudar um pouquinho mais sobre o que fazer com elas. Né? Então, espere um pouco, eu acho que isso é algo muito maior para fazer um lançamento só aqui em Guarapau pequeno. Aí ele passou o meu contato e mandou essas músicas para um produtor de Curitiba, que se chama Jair Petri. Hoje ele tem um projeto bem legal, ele toca piano nos hospitais aí pelo Paraná inteiro. E na semana seguinte ele já veio a Guarapuava, a gente jantou junto, escutou as músicas e aconteceu a mesma coisa. Ó, eu acho que dá para passar para uma pessoa que entende mais ainda do negócio. E assim a gente chegou no Sérgio Carrer. Ele é conhecido... artisticamente como Feio. Ele tinha uma dupla chamada Feio e Mal. De country. A gente vai chegar nesse assunto do country daqui a pouco também. E ali a gente, ao invés de lançar essas 3 músicas, nós resolvemos já dar um passo para algo um pouquinho maior, que era fazer um álbum. Legal. Né? Então a gente falou, vamos organizar com mais músicas, vamos organizar com um pouco mais de calma, vamos ver, né, estudar melhor e organizar melhor tudo isso. E nesse tempo a gente acabou tendo conversas com o Doug, que é um produtor de Nashville, nos Estados Unidos. Então o que aconteceu? Isso foi em 2017. A gente já estava com planos de passar alguns dias na Itália para tirar a nossa cidadania italiana. E a gente uniu isso, uniu o útil ao agradável. Então a gente foi para lá também para finalizar algumas composições com os compositores de lá e gravar algumas coisas também. O Doug, ele conseguia fazer essa ponte, tanto das gravações em Nashville quanto das gravações na Europa.
né? A gente teve algumas conversas com a Universal em Londres e a gente deu início a esse álbum lá, na Europa. Na Itália. Na Itália. Qual cidade? Né? A gente ficou em Turim, Turim. mas isso foi em Milão, né? Legal. Essas gravações. A gravação de uma música, na verdade. Uma das músicas foi gravada na Itália. O resto foi nos Estados Unidos, a gente já chega lá. Então a gente gravou uma dessas músicas, finalizamos as outras, né, nesse meio tempo. Conheci pessoas influentes, compositores, foi uma experiência bem legal tudo isso. E aí voltamos para o Brasil, depois de 3 meses. Terminamos algumas coisinhas em São Paulo, no estúdio que o Sérgio tinha na casa dele em São Paulo. E um baita estúdio, por sinal. Ele foi responsável por lançar Sandy Júnior. Ah, legal. Na época. Ele que aquela Vamos Pular é uma composição dele. Alô, do Chitãozinho e Chororó, uma composição dele com a dupla dele. Que é uma baita música. Eu não escuto muito sertanejo, mas a gente reconhece quando a música é boa. Claro. E aí finalizamos algumas coisas em São Paulo. Enquanto isso, o Doug organizava tudo para as gravações lá em Nashville. Em 2017 você tinha quantos anos? Eu tinha 18. 18 anos? 18 anos. Né? Tinha começado a faculdade, parei ali antes de chegar na metade, até porque acabou surgindo essas oportunidades, né? E quando a gente tem 17, 18 anos ali, é uma oportunidade que às vezes não volta, né? Sim. Porque quanto mais novo, melhor, né? Para um artista, para um músico, ou seja lá o que a pessoa quiser fazer, né? Quanto mais novo, melhor. E aí fomos para a Itália, voltamos, fiquei nesse vai e vem para São Paulo. E aí em 2018 surgiu a oportunidade de ir para os Estados Unidos. Ficamos 1 mês lá, em Nashville. Trabalhando a ideia do álbum. Exatamente, gravando toda a ideia do álbum. E na grande maioria, as vozes. Porque quando eu cheguei lá, boa parte do instrumental já estava gravado. A gente fazia alguns FaceTime ali com o Doug nas gravações e foi bem legal porque músicos expressivos gravaram esse álbum. O baterista, por exemplo, já gravou álbum pro John Mayer. Que gravou esse álbum. O guitarrista gravou alguns álbuns para artistas country que eu gosto muito. Um deles é o Luke Bryan, que foi o primeiro artista country que eu escutei. E como eu falei, a gente já chega lá. Então, assim, o Doug tinha muita influência. Tem, né? Muita influência lá em Nashville. Então, ele conseguiu, assim, na faixa, esses músicos para gravarem as minhas músicas em intervalos de sessões que eles já estavam gravando. Entendi. Entendeu? Entendi. Então, foi isso que aconteceu. Num baita estúdio da Sony lá em Nashville. E lá eles têm categorias de músicos de estúdio, o que é muito legal. Eles têm a World Class, que eles chamam, que é a classe a nível mundial. Ou seja, os caras entram no estúdio, eles não erram. Eles tocam uma música... O que eles planejam tocar, eles tocam do começo ao fim sem um erro. E fica perfeito, é lindo de escutar. E aí fui lá, gravei as vozes, a gente terminou de fazer os ajustes no instrumental. Gravamos num estúdio incrível também, que é o Blackbird, que é um estúdio que já passou por lá gente, sim, de peso, né? Beyoncé, os próprios artistas country já passaram lá. Então, e assim, o legal de Nashville é que você literalmente tropeça em estúdio. Toda esquina tem um estúdio. E você olhando, aquilo não parece um estúdio. Parece uma casa simples. E em algumas conversas com o Doug lá, ele comentou que eles não se importam muito com o exterior do estúdio. Mas a partir do momento que você entra dentro, os equipamentos é o que tem de bom e de melhor. Eu acho que talvez essa é a grande diferença, né? Sem dúvida. De a gente se comparar. Claro, a ferramenta mais importante é aquela que está atrás do equipamento. Exatamente, né? Que é a sim. ferramenta humana, isso é indiscutível, né? Só que, cara, você morou lá, né? Você gravou lá, você teve experiências lá. É impossível nós, brasileiros, termos acesso ao que eles têm em termos de equipamento, em termos de instrumentos, de amplificadores, né? De microfones, que é uma coisa tão importante, né? Para fazer a captação. Realmente, eles têm uma estrutura que dificilmente a gente vai alcançar, né? Então, eles têm e boa parte disso é analógico. O que eu acho incrível. Analógico, exatamente. Eu acho incrível. Eu sou muito fã das coisas mais antigas, assim. Não velhas, antigas. Existe uma diferença entre coisa velha e coisa antiga. Sim. Né, eu gosto muito dessa coisa meio vintage. Né? É o vintage. Sou fã disso daí, eu gosto. Cara, eu também. Eu gosto, equipamento vintage. Eu gosto de escutar música lá em casa em LP, em disco de vinil. Né, tem uma Polivox lá que estava na fazenda da família.
num canto, estragada. Eu e meu pai pegamos, a gente mandou restaurar. Tenho vários discos, adoro colocar música lá para escutar. Gosto de coisa vintage, coisa mais antiga. Sempre gostei disso. E lá a maioria dos instrumentos e equipamentos são analógicos. E ainda você atribui isso ao ser humano que está ali atrás, que são também de alto nível, o som fica impecável, né? Eu quando escutei, eu falei, cara, isso aqui tá incrível, incrível. Que é engraçado, né? O músico, ele sempre, principalmente o músico que compõe, que tem música própria, né? Ele tem o sonho de gravar e muitas vezes ele realiza esse sonho. Ele vai gravar. Só que o que a condição dele permite? Gravar no estúdio da cidade dele, né? Ou às vezes até alguém, o meu amigo tem uma placa de captação, vamos gravar lá. E não vem aquele som, né? Agora, a tua experiência, pelo que você acabou de falar, fez com que viesse. Você provavelmente escutou o timbre da tua voz e gostou, escutou o timbre da bateria, do bumbo, da guitarra, do contrabaixo, e falou, cara, é isso. E qual foi a sensação de você ouvir o som, a tua música na melhor qualidade possível do mundo? É um momento que você pensa assim, pô, que massa, nunca imaginei isso daqui. Você não tem muito o que dizer, né? Você não imagina. Né? Você fala, cara, que som. Às vezes a gente escuta muita música boa, bem gravada, né? De artistas internacionais que gravam em estúdios parecidos, ou até no mesmo estúdio, como eu falei, já passaram diversos artistas né, por esse estúdio, onde as músicas foram gravadas. E você escuta e tá na mesma qualidade, é impecável, assim, sabe? É um negócio realmente incrível. E foram quantas músicas gravadas 10, no total? 10 músicas? 10 músicas, é um álbum com 10 músicas. E aí terminamos esse trabalho em Nashville, né? Eu voltei pro Brasil e nisso o Doug ficou fazendo toda a mix lá, né? Toda a mix e master, né? E mandou tudo no tipo pra nós aqui. E esse trabalho virou um álbum? Você chegou a prensar CDs ou ele acabou sendo mais distribuído no digital? Ele foi digital, ele foi no digital. Hoje eu me arrependo até um pouco de não ter feito algo físico, né? Porque eu gosto de ter algo para você tocar e guardar. Inclusive o disco tá voltando, né? LP, exatamente. Muitas bandas estão relançando a carreira deles em LP, porque tem o tátil, né? Eu gosto bastante disso. A gente até fez uma réplica de um LP. De plástico, assim, né? Claro que não tem música nenhuma ali, né? Só mais a capa no formato de LP, o disco de plástico com o nome da música, toda a informação técnica, né? Justamente para ter algo para você tocar, né? Então foi feito, mas só isso também, sabe? O resto a distribuição foi toda no digital. E essas músicas estão disponíveis nas plataformas? Todas as plataformas. Spotify, Deezer, Apple Music, todas as plataformas, no YouTube também. Obrigado por ter assistido esse corte do podcast Vitão e Companhia. O link para o episódio completo está aqui embaixo, na descrição. Se inscreva no canal e ative o sininho.